Paz família no barco. Ó nós aqui de novo, navegando no Geração Atômica. Se você está aqui nesse vídeo, você já deve saber que durante essa semana inteira, todos os dias está tendo conversas edificantes. Geralmente, os nossos episódios vão lá toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem uma conversa que edifica, que te empurra para frente, te faz navegar e chegar na outra margem, tá? Mas essa semana, de maneira excepcional, por conta de uma parceria com o Igrejeiro, Geração Atômica da Colo de Deus, a gente tá tendo episódio todos os dias. Olha que coisa maravilhosa. Aplauda, por favor, no Muito barco, bom. Igrejeiro e Colo de Deus. De segunda a domingo agora vai ser segunda. É. E hoje uma collab super especial. Eita glória. Fraternidade é o caminho. Palmas de novo. Uau. Tem que respeitar o barco, né? Estamos aqui do meu lado, né? José Elton, firme e forte. Ó, tá mais bonito. Ele tá mais sorridente agora. Ó, a última vez que você viu ele pra agora, ele tá diferente? Fala a verdade. Tá diferente. Por que você acha isso? O amor está no ar. Você é né? louco, velho. É o O amor semblante. está no ar. Eu sinto. Olha aí, Frei, ó. Olha só como Os ele tá olhos sorrindo. brilham, a vida floresce. na Os olhos verdade. brilham, não brilham? Por que ficar triste, né? A vida é tão bela. Glória a Deus. Ó, agradecendo primeiramente a Use Marie, essas camisetas bonitas que nós estamos Top, hein? vestindo aqui, né? Foi produzida lá pelo Rodolfo da Use Marie. Então, se você não conhece, eis aí a oportunidade agora. Entre, conheça o trabalho, uma moda edificante. Agradecer também a Araújo Celular, que sempre acreditou no Barco Podcast, é um patrocinador, ele não aceita se chamar de patrocinador, ele falou que é financiador dessa parada, tá? Agradecer também Jacob Solar, placas fotovoltaica, agradecer JJ Doceria, que nos ajuda a presentear os nossos convidados, e quem mais? Tá faltando alguém? Por favor, me lembre. EMF. MS, eu sempre lembro, esqueço. Ai, ó. MS, acabamentos personalizados. Então, a gente está preparando um ambiente novo para 2023. MS Acabamentos Personalizados está nos ajudando e você também pode nos ajudar, tá? Então, fica ligado aí para que esse negócio ganhe mais força e chegue a mais pessoas, tá bom? É isso. Maravilha. Galera, vocês perceberam que o Natan gostou dessa mesa. Acho que ele vai compor o terceiro elemento do Barco Podcast. Boa. Nós estamos pensando nisso, hein, cara. Ó, Inclusive, terceiro elemento. eu já falei isso aqui numa outra vez para vocês. Eu quero entrevistá-los aqui para que todo mundo conheça a vida de vocês dois Não, aqui. uma hora, vamos lá. Se Deus quiser. No episódio número 100. E o entrevistador vai ser Natan. Perfeito. Perfeito. É quase o terceiro elemento. E ele trouxe aqui uma pessoa que eu acho que é um pouco importante para ele. Eu não sei se ele gosta muito, né? Gosto demais, gente. Está aqui ao meu lado, da Fraternidade o Caminho, direto de Teresina de Goiás, da Fraternitas São Paulo. Você vê que eu sei. Gravou. Representou. Fraternidade o Caminho, fundada pelo Frei Gilson Sobreiro. O senhor vai falar mais disso no caminho. Estamos aqui com o Frei Pedro Sabedoria da Cruz. Uma salva de palmas aí, gente. Inclusive, a gente tem plateia aqui hoje, tá maravilhoso. É Frei Pedro Sabedoria da Cruz. Exatamente. Esse é meu nome. E o Nathan fala, deixa que eu apresento, cara. Ele gosta mesmo dele. Ele gosta... Pô, legal, demais. Sua bênção, viu, Frei? Deus abençoe. Deus abençoe. Que alegria e satisfação, uma honra para no barco ter você dentro do barco. Até mesmo porque fora do barco Não há salvação. Não há salvação. É isso. Existe salvação fora do barco? Não existe. Não existe, não. Não existe, Não não. existe. Tá todo mundo dentro do barco. Que alegria, Eu creio, viu? eu creio. Fraternidade, o caminho. Que alegria. O Natan sempre fala do Senhor, né? A gente tem Mais do que ele gostaria. É, Mais do que ele gostaria. naturalmente. Mas é importante que fale, Fri. É importante porque, assim, as pessoas que de alguma forma contribuem para que a gente conheça Jesus Cristo, a gente tem uma gratidão com peso de eternidade a ela. Porque é isso que ele nos ajuda a chegar, né? Sim. Ser salvo, chegar na eternidade. Como é que a gente agradece uma coisa dessa que alguém faz por nós? Não tem como. Então é a vida toda a gente manifestando gratidão por essa pessoa onde quer que a gente passe. E ele sempre falou do Senhor. Eu sou testemunha É. ocular e auditiva dessa realidade. Ele falou bem, Deus né? tem graça. Ó, conte pra nós, então, desde quando na Fraternidade do Caminho, o que é a Fraternidade do Caminho, para quem está nos assistindo, nunca ouviu falar. A palavra é sua. Você tem autoridade para isso aqui. Eita, meu Deus. Primeiramente, obrigado, Natan, pelo convite um pouquinho, né? Convite. Convite, vai. Um convite. E, claro, a todos que estão nos escutando, a vocês, uma alegria muito grande estar aqui. Bom, primeiramente, eu nem sempre fui católico. Olha só. Aos 15 anos, entrei para a igreja, em 2010. Depois de uma experiência forte com Deus, em um grupo de adolescentes, a infância e adolescência missionária na época da nossa paróquia, né? Paróquia Santíssima Trindade. Eu costumo dizer que
na minha vida é real a conversão um dia, como é que fala? Repentina, né? Uma conversão um dia após o outro, a conversão do nada. Porque a minha experiência com Deus, ela aconteceu, depois disso eu comecei a rezar rosário, Demais. e pra mim isso todo dia, não dormi mais, a madrugada inteira com Deus, a ler a Bíblia, comecei a orar em línguas, rezando rosário, enfim. Eu gosto disso. Aí começou. A fraternidade eu a conheci em 2012, numa experiência que eu tive na Canção Nova. Já desejava o sacerdócio, né? Já desejava dar tudo a Deus, e foi, de certa forma, uma coisa levou a outra. A minha conversão, automaticamente eu desejei dar tudo. E de uma forma total, né? Na minha vida consagrada, na época que só conhecia o sacerdócio, enfim, queria dar tudo a Deus. Mas, na época, nós conhecíamos o irmão Nascimento, que era da Toca de Assis, lembra? Nos ensinava a adorar Jesus. E a forma dele viver como pobre, ele chegava descalço, né? Na adoração. A forma como ele vivia, né? Na Toca de Assis, me fez encantar pela vida religiosa. Me fez querer viver daquela forma, daquele jeito. Pobre, casto, obediente. Na época, né? A Toca de Assis ainda tem, né? A coroa, faz a coroa, né? Tonsurinha. A tonsura, enfim. Desejei aquilo, desejei profundamente. E não tive oportunidade, na verdade, eu até comecei a fazer um acompanhamento por telefone, mas nunca tive coragem de ir até lá. Né? Em 2012, num evento do Osana Brasil, eu conheci a fraternidade. Foi engraçado. Nós estávamos saindo para fazer nossa vigília. Ela de praxe, a gente ia para Canção Nova, só fazia vigília. Né? Saiu do acampamento. Quando saímos, né, para ir para a capela de adoração perpétua na época, os freios desceram do ônibus e nós o conhecemos. Capela da Toque. Isso, na época, exatamente. E aí nós, extremamente empolgados. Capela da Toca é Capela da Toca, né? Exatamente. Na É outro Canção nível. É uma experiência, só de entrar lá dentro. assim. Exatamente. E nós, extremamente empolgados, começamos a puxar a barba do Frei, tinha um barbão, brincando. E aí eu fiz uma pergunta pro Frei, mas qual é o carisma de vocês? Né? E ele dizia para mim, Jesus todo e todo de Jesus. E aquela frase, ela impactou meu coração. Jesus todo, todo de Jesus. Fiquei com aquilo na cabeça, passou-se o tempo. Encontrávamos eles, a gente acreditava que ele não tinha nada para comer, então a gente queria dar dinheiro para eles comerem alguma coisa na época, né? Enfim, para resumir da minha experiência com a fraternidade, eu lembro que ele, nas partilhas, que na época eu estava muito em crise vocacional, queria ir para a diocese, queria namorar, queria ser religioso. E eu lembro que eu, partilhando com ele, ele disse para mim assim, um dos irmãos, irmão, às vezes são os próprios pobres quem confirma a nossa vocação. E aquilo me impactou por quê? Porque vira e mexe lá em Angra dos Reis, na nossa cidade, passava muito peregrino, não tem muito morador de rua, mas sempre passava gente lá, não é? Então eu ia pro ponto de ônibus, ficava com eles sentado, comia com eles na comida deles, levava a comida toda de casa, meu pai ficava bravo, levava roupa de cama, roupa da minha madrasta, era um problema danado. Então já tinha aquele instinto. Nessa época vocês se conheciam? Já nos Sim, conhecíamos. nós conhecemos juntos a fraternidade. O Legal. caminho. Tanto que o Exato. prisma de conhecer a fraternidade, quando o irmão falou o carisma, ele disse, eu na minha ignorância, perguntei, então o senhor é da Toca? Ele, não, eu sou do caminho. E tipo, eu falei assim, Tá indo pra onde? do caminho, tipo, Tá fazendo caminho Jesus é o vocacional. caminho, a verdade e a vida. Eu não sabia que era uma fraternidade. Aham. Aí depois que eu vim entender com o tempo, né? Eu já sabia, porque na época um antigo amigo nosso, que era Frei, ele dizia para mim assim, meu filho, vai para a fraternidade do caminho, porque lá você vai poder ser santo. Meu Deus. Não, mas eu não. Vai para a fraternidade do caminho, que lá você vai poder ser santo. Vai. Nunca tinha escutado falar. Enfim, conheci nesse bendito dia 8 Sim. de dezembro, dia da Imaculada. Olha só. 8 de dezembro de 2012. Acabou de fazer aniversário. Exatamente, exatamente. Enfim, ele me disse essa frase, eu fiquei gravei aquela frase e fiquei perturbado com aquela frase. Como de costume, na época de adolescente, a fazer essa questão de estar com os moradores de rua, nós na fraternidade chamamos de filhos prediletos. Sim. Eu tinha um dos filhos prediletos na frente do portão da Canção Nova. Eu lembro como se fosse hoje o rosto dele. Branquinho, engilhado, sem dente. Sentei isso no sábado, conversei com ele, partilhei, brinquei, enfim. No domingo, já resumindo, no domingo nós estávamos na pousada, eu lembro como se fosse hoje, nós comendo a televisão, passando já a principal adoração, aquela que passa a Arca da Aliança, aquela coisa toda bem bonita. Eu falei, eu tenho que ir embora, que eu quero participar dessa adoração. A Natan, não, espera. Outros meninos, não, espera. Eu falei, não, vou embora, eu preciso ir. Deixei o café e saí correndo. Nisso que eu saí correndo, esse rapaz, esse filho de rua, ele me chamou. Ele falou, vem cá, que eu quero te dar. Vem cá. Eu falei, não, tô atrasado, eu preciso ir para adoração. Ele, não, vem cá, que eu quero te dar um presente. Aí eu, na hora, lembrei, né?
que o irmão tinha dito. Eu falei, fui lá. Aí eu abri a mão esquerda para ele, assim. Ele disse, não, me dá a direita. A outra. Aí eu abri a outra. Aí ele colocou a mão direita dele sobre a minha mão e disse assim, isso que eu vou te dar, você vai usar para toda a sua vida. Fechei a mão, percebi que era um pequeno tal franciscano. Saí de lá, indo para adoração, abri a mão. E nesse tal estava escrito pobreza, castidade e obediência. Meu Deus. Acho que ele nem tinha dimensão do que ele estava falando. Deus. Sendo usado por Deus. Não ali. tinha. E ali, quando eu cheguei na adoração, eu já falei, é isso mesmo, Jesus. Comecei a orar, comecei a agradecer a Deus. Quando eu voltei, falei, olha, eu vou para a Fraternidade e o Caminho. Já cheguei para ele dizendo que é Fraternidade e o Caminho, né? Quando eu saí da adoração. Decidido. E aí ele falou assim, não, mas calma. Calma. Tudo é no tempo de Deus. Aí ele falou assim, eu tô aqui há 20 anos. Acredito que foi 20. Um tempo grande. Esperando a minha filha vir me buscar. E até hoje ela não veio. Calma. Olha só, Tudo é no cara. tempo de Deus. Dali, isso já era dia 9, dia 16, fui conhecer a Casa dos Frades, e no Rio de Janeiro. E por providência de Deus, os irmãos que nós conhecemos na Canção Nova eram do Rio. Quando eu entrei na capela, primeiro a gente entra na Casa dos Freis, primeiro escândalo, não tinha Aham. nada. Na Casa dos Freis não tinha sofá, tinha uma geladeira, Como é que vive? não tinha televisão, não tinha nada. Eu falei, não, é isso aqui, Deus, que eu quero, Senhor. Quando eu entrei na capela, sabe quando o catecismo da igreja diz que o surgimento, a fé nasce da experiência do sinal Uhum. com o desejo do coração? Quando eu entrei na capela, o sinal é evidente, aquela capela linda, e o meu coração foi automático. É isso que eu quero. É isso aqui. Impactou. Foi automático. Isso dia 16 de julho. 16 de dezembro. Já cheguei, conversei com o Frei, já queria entrar, porque já tinha querido de Malicuia. Falei, não, ele não, irmão, espera, rapaz, volta pra sua Já casa, tava né? daquele Não jeito, é assim né, não, volta, tem que fazer experiência vocacional direitinho. Enfim. E a fraternidade, ela me impactou por essa primeira experiência de pobreza. Dar-se todo de forma extrema na pobreza. Claro, as necessidades do tempo vai surgindo, a necessidade da evangelização vai surgindo. Uhum. Na época nós não tínhamos nem telefone em casa. Na época, na fraternidade, há 10 anos atrás, não tínhamos acesso à internet. Era proibido os frades usarem a internet. Olha só. E à medida que o tempo foi passando e a necessidade vai surgindo tanto da evangelização quanto da administração, essas coisas vai se permitindo. Uhum. Hoje tem, não é? Então, enfim, essa experiência de pobreza, de abandono, me fez querer ficar. E segundo, meu sonho de adolescente era morar com Jesus. A gente gostava de adorar Jesus, não é? Eu lembro que a gente, quando criança, adolescente ali, a gente tinha cerco de Jericó. Você lembra do cerco de Jericó? Lembro. Tinha cerco de Jericó. A gente passava as 7 madrugadas do cerco de Jericó, sendo que no outro dia tinha aula. A gente Era ia fantástico, era dormir fantástico. na sala de aula, mas a gente Eu ia. queria adorar Jesus. A minha primeira experiência com Deus na igreja foi numa capela. Quando eu cheguei na capela, eu vi aquela caixinha dourada, eu falei, esse povo é doido. Diante de uma caixinha dourada. E ali eu vi Jesus. Ali eu tive a minha primeira experiência com Deus. Depois disso, para mim, é muito forte a presença de Jesus eucarístico. Eu sempre quis morar, meu sonho de adolescente era morar com Jesus. Eu costumo dizer para os vocacionados, né, que eu converso, que eu nunca tive outro sonho. Eu nunca sonhei ser nada. Era, enfim, literalmente, possibilidade de ser qualquer coisa, menos isso, menos Frei, menos padre. E a primeira coisa que eu sonhei foi quando eu encontrei Jesus. O primeiro sonho que eu tive e pude colocar em prática, é tanto que eu dizia, nem esperava que seria 10 anos, porque nada na minha vida eu consegui perseverar. Meu pai me pagou curso, meu pai me pagou um monte de coisa e eu não consegui perseverar em nada. Não é? E quando eu encontrei Jesus, quis dar tudo, encontrei a fraternidade, não é? E descobri, perdão, uma verdade sobre a minha vida. Deus me chamava, Deus me chamou. E pronto, enfim. E a experiência com carisma fez aquele amor, né, nascer. Enfim, graças a Deus estou até aqui, até hoje. O Dom Henrique tem uma pregação dele que é muito conhecida. Ele fala assim, eu acho bonito a generosidade dos jovens, né? Que o jovem se converte, ele é generoso, eles querem as ordens e escolhem as mais radicais. E o senhor falando, não perseverava em nada. Exato. E a gente faz a gente pensar o quê? Tá escolhendo a mais radical que chegou ao alcance dele. Mas será que persevera, né? E Exato. o jovem Nathan. tem essa dificuldade de perseverança. Olha só que lindo, ó. Olha só que lindo. Ó. Atrapalhando aí a conversa aí com o Frei. Gil Mota. Lindo. Sensacional. Grande Gil Mota. E aí o senhor viu, percebeu que comunicava ao coração, teve essa experiência com Jesus sacramentado, né? Mas quando foi a certeza, não, de fato,
é a fraternidade e não outra possibilidade de vida consagrada a Deus. Vale a pena eu até fazer um acréscimo à sua pergunta, Uhum. que é, assim, a gente tem hoje na igreja, principalmente depois de momentos como esse, como Geração Atômica, um anseio de responder o chamado, de responder a vocação. Eu acho que vale também o senhor falar, porque o senhor teve incertezas ao longo do Isso percurso, é importante. porque como lidar com um jovem que acabou de viver uma experiência num retiro e sente o chamado, por exemplo, a viver uma vocação religiosa, de responder esse chamado? Porque acho que a primeira coisa que a pessoa pensa é, cara, eu vou perder tudo, vou perder minha vida, e agora, sabe? Então, acho que vale a pena, nesse sentido, né? Quando o senhor viu, cara, então eu vou entregar tudo. Quando um jovem vê isso, ele precisa ser atento mesmo a essa voz que grita dentro do coração, isso é só decisão? Não, você tem que tomar uma decisão sozinho. É só a graça de Deus, você se sente como um anjo levado, sei lá. Como que funciona isso, sabe? Porque eu acho que deve ser o questionamento da maioria dos jovens. Poxa, eu senti o chamado, mas o que eu faço? Não, eu só para acrescentar também agora. E na prática mesmo, porque a gente fala, tem que ouvir de Deus. Aí eu já fico, mas não tô escutando nada. Mas na prática mesmo, o que tem que fazer na prática? O que é esse ouvir, né? O que é esse ouvir? O que é esse ouvir na prática? Propostas boas, né? Tiroteio não foi freio agora? Tiroteio. Mas é legal, gostei. Olha, não sei se para frustrar ou para alegrar. Eu nunca tive crise vocacional. Tive crise de como me converter para permanecer. Boa. Mas vocacional nunca tive. Eu não acredito que Deus chame e deixe dúvidas. Eu não acredito nisso. Porque quando Deus diz, faça-se, a luz fez. Façamos o homem. Aconteceu. Não teve ali uma soma de tempo, espaço físico, espaço temporal, não. Falou, aconteceu. Porque quando Deus chama, ele não deixa a pessoa aleatória. Ah, não, filho, eu te chamo, então vai procurar na internet se você é para ir para Carmelita, se você é ir para a Fraternidade do Caminho, se é para você ir para Calo de Deus, não. Deus chama e dá o lugar. Bento XVI dizia que a crise da igreja vocacional não é a crise vocacional em si, mas a crise de modelos. Problema. Nós temos modelos. Tem falado de modelos. Imagina, hoje em dia, pelas próprias mídias sociais, o quanto de religiosos, missionários, sacerdotes se manifestam. Então, será que é somente falta de modelos? Uhum. Ou, aqui uma pergunta pessoal, não é? Uma falta de sensibilidade para Deus. Será que também não é, por exemplo, falta de coragem? Porque eu pensei numa coisa aqui. Tem uma frase de São Luís Maria Grão de Montfort, eu costumo usar muito essa frase, que ele diz assim, ó, que se você não se arriscar em algo por Deus, o que de bom você fará? Então acho que falta mesmo essa coragem, porque partindo da nossa experiência, né, nós que fomos amigos, buscamos a Deus junto, praticamente nos convertemos juntos, eu acho que se tem uma coisa que não faltou pra gente era coragem. Sim. A gente rezava na madrugada, buscava a palavra de Deus, queria ir pra Santa Missa, fizemos até loucuras assim por Deus. E eu sinto que o jovem hoje é meio mornão, sabe? A gente acabou de ouvir uma pregação aqui agora, para Julinho dizendo, você é raiz ou você é Nutella? Justamente porque o jovem hoje não tem essa... Parece que falta essa coragem de tentar, porque o cara fala assim, poxa, eu senti o chamado para ser religioso, mas eu não procurei uma fraternidade, um convento, não busquei nada, não dei um passo. E eu costumo dizer também que as pessoas têm a síndrome do anjo Gabriel. Tá esperando um anjo aparecer dentro da casa dele e dizer, ó filho meu, vai à fraternidade o caminho e faça-se em você a vontade do Pai. Não é assim que vai acontecer. Se você vê um anjo Ou assim, espera alguém chegar e entregar um tal na mão. Porque- Você fica dependente daquilo que é dos externo. sinais. Exato. Eu tava escutando ele falando, o que me chamou muita atenção, do irmão falando, é que todos os sinais que ele foi vivendo depois que teve a experiência com Deus, mostra muito a autenticidade da experiência com Deus, a Sim. generosidade. Exatamente. Né? Isso aí fica Perfeito. muito claro, fica muito claro. E a gente vê que muitos jovens têm isso e o Natan falando, não tem coragem de dar o passo para um. Nós estamos numa era que tem muitos passos, muitos caminhos para se seguir e não se buscar, acho que também por conta desse medo e tal. O senhor acredita que em meio a tantas inspirações possa ter aí, como é que eu posso dizer? Inspirações que não vêm de Deus. Uhum. E talvez cause uma confusão na cabeça do jovem, que ele vai ter uma má experiência. Ele fala, nossa, será que aquela outra, se eu for para outro lugar, isso vai me causar também uma má experiência? Como que o senhor vê isso, né? Porque as ordens religiosas sempre foi grande expressão.
Uhum. O tempo da igreja, sempre foi. Uhum. Agora nós temos também a realidade de novas comunidades, Uhum. que também vem com uma característica nova no tempo atual. Como é que o senhor enxerga isso? O papel de cada um na sociedade? Isso ajuda ou atrapalha o jovem a encontrar o seu caminho? Uhum. Respondendo ainda a sua pergunta. Não esqueceu de mim, né? É. Quando Deus dá os seus sinais, ele é objetivo. Como eu disse, ele não deixa margens para dúvidas. A dúvida é fruto da própria experiência da fragilidade humana. É a minha fragilidade que me coloca diante dos meus limites. Não Deus. Não Deus. Então, o Você discernimento... tá querendo dizer assim, Deus não vai ficar brincando, né? É uma Deus não charada. brinca. Deus Que não que você brinca. acha, né? Nunca brincou. Deus não brinca de salvar. E a experiência da vocação é uma experiência de salvação. Uhum. Uma coisa que eu pensava há um tempo atrás, uma coisa que nós precisamos voltar é acreditar na verdade. Por que acreditar na verdade? Porque o chamado de Deus é uma verdade autêntica e eterna. O problema é que nós estamos em tempos em que a verdade ela ganhou conotações de subjetividade. A verdade é aquela que eu adquiri. Aquela ideia protestante, eu leio a Bíblia e eu a interpreto como eu a quero. Não tem uma autoridade da igreja que há 2000 anos fala, creia nisso. O Padre Julinho dizia agora. Uhum. Então, se eu não creio na verdade absoluta de Deus que chama, continua chamando e sempre vai chamar. Primeiro, eu não vou responder. Segundo, eu não vou responder para sempre. Eu dizia, partilhava hoje de manhã. É interessante perceber que a substância da vocação ela é eterna. Primeiro, matrimônio, quem se casa é para sempre. Sim. Quem professa votos perpétuos, para sempre. Quem é ordenado, para sempre. Uhum. Quem se consagra numa comunidade de vida que tem vínculos permanentes é para sempre. Problema. O para sempre saiu do nosso imaginário. Assusta até, né? Então, Meu Deus. qual é a fragilidade vocacional hoje? Qual é a fragilidade da resposta? Eu não quero nenhum compromisso que garanta que seja para sempre. Uhum. Por que os jovens hoje não se casam? Cedo. Ou não se casam? O que a gente mais vê é 35, 40 anos sem se casar. Uhum. Por quê? Por que é mais fácil, vamos usar um polêmico aqui, é mais fácil se sustentar sob os anticoncepcionais do que doar a vida e criar um monte de filhos? Porque quem sabe o vínculo de amor que eu deveria ser lá, que é para sempre, eu não acredito mais nessa possibilidade. É o que eu ouvi muitas vezes casando novo. Isso é tão novo. Exato. Só que, por que para uma decisão como essa precisa É ser como se fosse velho? tomar fazer uma coisa ruim. E outra coisa, essa questão do casar-se para sempre, embora tenha muitas separações, isso fica muito claro para todo mundo. Casamento é algo sério. Agora, por exemplo, um religioso ou alguém que é de uma comunidade, consagrado a uma comunidade de vida, que já fez seus votos definitivos, ele larga, parece que não tem o mesmo peso. Ele não deixou uma família, mas ele fez o compromisso com Deus do mesmo modo. Percebe? A descredibilidade da consagração. Uhum. E, infelizmente, nós vemos grandes contra-testemunhos de nós, religiosos, que abandonam, que não são fiéis, que vivem de qualquer jeito. Então, a vida religiosa deixou de encantar e dar sentido à vida. Não que na sua essência ela não dê, mas o jovem olha e já não se encanta mais pela beleza que é dar tudo, de forma pobre, casta e obediente. E nós falamos mais cedo essa questão de dar tudo. É possível dar tudo de diversas formas. Mas, respondendo ao Senhor, eu preciso discernir o que é da vontade de Deus, o que é perfeito, o que é mais santo. E a vontade de Deus, uma vez dita, Frei, como é que eu escuto essa vontade de Deus? É difícil responder isso. É, né? É difícil. Para mim é difícil porque a minha experiência com Deus, ela foi concomitantemente vocacional. Uhum. Eu tive minha experiência com Deus, já quis dar tudo, já quis ser todo. E a forma que eu via de dar tudo era sendo padre. E a forma que eu via ainda mais perfeita de dar tudo é sendo religioso. Tudo bem? Uhum. Então, para mim foi um sinal evidente de dar tudo a vida consumida do sacerdote no altar. Agora, qual é o sinal de Deus na tua vida para o dar tudo? É sempre dar tudo, independente Sempre da dar realidade permanente. Porque a vocação exige tudo. Uhum. É tempo Santa Dima Galgani, é tempo de pagar ao bom Jesus amor com amor. Uhum. Amor com amor se paga, São João da Cruz, não é isso? Amor com amor se paga. Então, para responder vocacionalmente ao amor,
Eu preciso amar. Eu preciso desejar amar. Voltando à sua pergunta. Sem vida de intimidade com Deus, eu não consigo responder vocação. Não adianta. O jovem quer responder vocação independente, para qualquer forma que seja, quer discernir sua vocação, mas não tem vida de Deus. Não tem leitura da palavra. Não tem sacrifício por amor a Deus. É impossível, porque Deus fala na intimidade. Por isso, Frei, eu estou com dúvida. Você não está com dúvida, você não está buscando da forma certa. Ou você está com medo. Não, Frei, mas eu tenho intimidade, eu rezo, eu me confesso, eu amo a Deus. Então quem sabe você está com medo. Você está agarrado à sua insegurança. Você é o jovem rico. Perfeito. Mas é impossível, eu digo, é impossível não saber a sua vocação se você não tem medo e tem vida profunda de intimidade com Deus. É impossível. Eu acho ótimo quando ele liga na fala com alguma passagem bíblica. É o jovem rico, você dá nome ao negócio. Exato. Se encontra, porque você olha aquela passagem do jovem rico, você fala assim, caramba, ele não seguiu Jesus. Por que ele não fez isso? Mas, poxa, eu posso estar na mesma situação dele. Exato. E olha que coisa interessante, né? A falta dessa coragem, dessa vida íntima, nos faz, hoje, nós somos jovens, podemos dizer assim, mas daqui a alguns anos a gente pode olhar para trás e falar assim, quanto tempo perdido. Você pensa no jovem rico, tem um livro que é muito conhecido, chamado Médico de Homens e de Almas, sobre a vida de São Lucas, que a historiadora Taylor Caldwell, ela fala uma coisa interessante. Ela fala que uma das viagens de São Lucas para Antioquia, ele encontra um jovem dentro de um bar. Olha que coisa interessante. E ele estava dentro do barco, sentado no canto, de cabeça baixa, chorando. E São Lucas se aproxima dele e pergunta, por que você está chorando? Por que você está de cabeça baixa? E foi pregar o evangelho para ele. E ele levanta os olhos e diz assim, porque eu acredito que eu tenha cometido o maior erro da minha vida. E ele pergunta o quê? E ele diz, eu conheci um homem que me chamou a segui-lo, a vender tudo. Mas eu fui apegado aos meus bens Demais. e não respondi o chamado que ele me fez. E por isso que eu estou triste. Então, e conta-se nesse livro que esse jovem era o jovem rico. Então, pensa que no futuro, a gente pode, talvez pelo medo, talvez pela falta de coragem, talvez pela pouca vida íntima com Deus, a gente hoje não responde e pensa, não, tá tudo bem. Até porque a vida acontece, é verdade. As coisas vão acontecendo, você trabalha, a vocação natural do ser humano é o matrimônio, então acaba que você casa, só que você pode lá na frente olhar para trás e dizer, caramba, eu tive o chamado, ele me olhou nos olhos e eu disse não. A voz não sai da cabeça, né? Eu penso, Não sai, eu não tem penso como. assim, essa complexidade acerca do chamado vocacional, eu vejo que ela nasce em virtude do pecado original. Perfeito. A gente quer ter o controle de tudo na nossa cabeça. Então, se a resposta de Deus não for matemática, isso mais isso vai dar nisso. Ou seja, se não está dentro do meu controle, eu tenho dificuldade de responder. Então, eu achei muito interessante o senhor colocando o medo do para sempre. Então, esse caráter perene que existe na vocação, eu acho que esse medo desse caráter perene, ele se desenvolve justamente porque uma escolha que eu faço, que tem um resultado de para sempre, tira o meu controle dessa realidade. Porque é pra sempre, eu não sei o que vai acontecer depois, eu sei o que tá acontecendo agora. Agora eu dou conta de responder chamado vocacional, mas futuramente eu não sei. Então foge do meu controle, então eu não respondo. Então, pra mim, a minha concepção de resposta vocacional é porque a gente foge da responsabilidade do chamado. Exato. É fugir da responsabilidade. Porque o que é vocação? O que é responder a vocação? O que é a minha vocação? É escolha sua. O que você quer, Nathan? É tipo assim, o que você quer, Frei? Só se você não quer falar o que você quer. Porque quando você fala o que você quer, você se compromete. Então eu terceirizo. Deus não me falou, se Deus me falar, eu aceito. Se vier o E sinal do essa Natan, atitude vai gerar consequências eternas, sabe por quê? Lembra uma vez que eu e o senhor estavam em Angra, e o senhor falou que estava na casa, acho que da sua mãe, no momento de férias, e o senhor escutou uma música no vizinho que dizia assim, como é que é? Como é que você faz um negócio desse? Coração me faz. Trocar o pra sempre por das vezes. Eu sei que tem um ele- sambinha, né? Um sambinha. Exatamente, de um cantor chamado Dilcim, se eu não estou enganado. Exato. Isso é muito profundo acerca da vocação. Sim. Porque como é que você faz um negócio desse? Trocar o para sempre Demais, por às demais. vezes. Demais, Você demais. troca aquilo que deveria ser eterno para você. Gente, a vocação é eterna. O diácono, eu esqueci o nome dele agora, rapaz. Meu Deus, esqueci o nome. Mas ele ensinou para o Guilherme uma coisa, e isso foi transmitido para nossa comunidade, que o caráter de uma vocação,
é um caráter indelével. É aquilo que está na alma, é aquilo que é para sempre. A gente acredita que a gente não se torna colo de Deus. A gente nasce colo de Deus e se Eu quero falar descobre. disso aí, é polêmico. Eu quero falar disso aí. Você entendeu? Porque o caráter da vocação é eterno, entendeu? Exato. Para quem sente o chamado de fato. Então, Isso, até mesmo para a perseverança. Na Lumen Fidei, o Papa Francisco diz que Abraão fez um exercício de memória contínuo. O que dava força para Abraão prosseguir até o fim era a memória. Memória do quê? Sai da tua terra. meu Deus. Memória meu do quê? Deus. Do chamado primeiro. Uhum. E aqui a gente corre um risco de acreditar que o primeiro amor é voltar a sentir as mesmas coisas do início. Não. O primeiro amor é uma nova criatividade de fidelidade. Olha só. Por quê? Sentir as mesmas coisas de novo é voltar à paixão infante. Sim. Agora, quando o coração é maduro na vocação, na resposta, ele encontra meios novos de fazer as mesmas coisas. É Acho por que isso que a vida religiosa não perde o brilho. Eu acho também que ele falou aí, fazer a memória do que ele te falou. Não do que você sentiu no dia, né? Não é exatamente. Deus chamou e a sua palavra foi autêntica. Agora, sabe por que eu acho interessante fazer a memória do início? Porque a experiência que você tem no início te dá a convicção do que vai ser no futuro. Perfeito. Você já sabe o que vai ser a linha de chegada, por conta daquilo que aconteceu no começo. Eu creio. Eu vou ser sincero aqui pra vocês. Eu tive uma experiência com Deus muito forte. Sabe? E durante muito tempo, pra mim aquilo ali ficou como uma incógnita. Porque eu sentia que Deus tinha algo grande pra mim. E no decorrer do percurso, alguma coisa confirmava. Mas a resposta concreta é algo que eu falar sinceramente pra vocês. Eu não tenho ainda hoje. Eu vejo a convicção do senhor falando, eu acho muito bonito. Eu acho muito legal. Eu vejo que tem uma entrega. Também tem muito a ver com a intimidade, eu sei disso, né? Talvez minha intimidade ainda com Deus não esteja daquele jeito. Mas eu vejo que são coisas que me cercam de algum modo. Demais. Mas eu não tenho essa A compreensão clara. sinceridade é o caminho, né? Então, Exatamente. A fraternidade é o caminho, mas a sinceridade também. Mas isso é uma coisa interessante, porque isso é a maioria das pessoas que Sim, estão sim. nos assistindo, Claro. entendeu? E óbvio, eu quero dizer agora como vida consagrada leiga, né? Que a gente foge um pouco do escopo da vida religiosa, que é uma coisa que já é mais fundamentada na igreja há séculos, né? É o seguinte, a vocação carismática, a gaveta da vocação carismática, ela é um plus, de fato. Aham. Deus, ele vocaciona algumas pessoas, mas a gente pode trazer isso no prisma da vida perfeita. Aham. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Que é a vocação à santidade, que é a vocação universal. Sim. Isso é um chamado único, intrínseco, que não pode sair de dentro dos nossos corações. Entendeu? É claro, isso aqui, ó, isso aqui, é óbvio que é um chamado lindo, maravilhoso, mas a gente não pode enganar as pessoas, porque esse chamado não é para todos. Exato. E tá tudo bem, entendeu? Tem pessoas que vão ser chamadas de vocação dentro do matrimônio, dentro do sacerdócio, e isso é a beleza da igreja, uma vocação leiga. Isso é lindo demais, entendeu? Eu lembrando que o irmão falou, você citou, né, Abraão, eu lembro que existe uma passagem bíblica, se eu não me engano, é Jesus falando, né, falando assim, Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Então, diante de uma decisão que ele tinha que tomar de matar o próprio filho tão radical, tão comprometedora, a memória do passado e a certeza a respeito do futuro. Não é que ele viu o cordeirinho amarrado, ele viu o cordeiro de Deus sendo imolado. ele fala assim, quando Isaac pergunta, né? E o animal do sacrifício? Ele fala, Deus proverá. Ele tá falando Não do cordeiro, existe. não é daquele cordeiro, é o cordeiro de Deus. Depois ele não mata Isaac. o Tem o princípio- cordeirinho lá, mas não era aquele cordeiro que ele tava falando. O princípio dele deu certeza a respeito do futuro. Estarei convosco todos os dias, até o final do tempo. É uma promessa, né, que precede o tempo presente. Exato. Tem uma nova carta da congregação para o Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica. Recomendo a todos ler. A carta é a alegria da fidelidade, o dom da fidelidade e a alegria da perseverança. Ele fala justamente isso. O Papa recorda que a alegria da fidelidade tem a ver com a memória do passado e a certeza do futuro. Meu Deus. Demais. Meu Isso, é Deus. exatamente isso. E você dizia, às vezes o medo do para sempre tem a ver com uma certa ansiedade de como vivê-lo hoje. Santa Teresinha, Exatamente. para Marte nesse mundo basta hoje. Exatamente. O para sempre, na alma que se consagra a Deus, é uma entrega total hoje. Mas, Frei, e amanhã? Amanhã não sei, não posso te dar garantia que eu estaria aqui amanhã. Eu não, agora, não Natan, tem como. não sei, meu filho, se eu vou te entristecer, mas não posso te garantir que eu vou ficar aqui pro resto da vida. Eu quero estar pro resto da vida. Hoje. Eu quero.
Que Eu demais. digo pra vocês hoje, eu quero, daqui a 5 anos, me Mas ordenar até querer sacerdote. agora, né? Eu quero agora. E amanhã eu espero querer de novo. O que você tem agora. Eu quero, Exatamente. eu quero o que eu tenho. Exatamente, é o que eu tenho, é o tempo. Aham. Eu Ó acho que- tempo, ó onipotência. Ó. Santa Faustina, ó tempo, tu me pertences com a tua onipotência. Meu Deus. A onipotência do tempo, agora. Às vezes a gente olha, né? Tem vocações que parece que são mais evidentes do que outras. Tem hora que você olha pra um padre e fala assim, nossa, isso aí não tinha como não ser padre. Entrou pro seminário com 13 anos, não sei o quê. Aquele negócio louco. Mas eu vejo que na Bíblia também tem isso, né? Tem. Pedro era pescador, João Batista já tinha profecia sobre ele Meu antes dele Deus. do nascimento. E ele é fiel àquilo, ele já vivia com tranquilidade. Aquele... E isso é a resposta para a crise vocacional dos jovens de hoje. De quem hoje quer responder a vocação. Porque você está tão preocupado com lá na frente, se você pode dizer sim agora. Não é? Se você pode dizer sim hoje. Isso que você usou do Antigo Testamento, quando o Frei falava da memória, eu lembrei daquele texto do Antigo Testamento em que Deus mandava: olha, enquanto vocês estiverem caminhando, falem da lei para os seus filhos. Coloquem sobre as casas de vocês umbrais com os versículos bíblicos, os filactérios. Para quê? Para que vocês lembrem. Vocês estão no deserto ainda, vocês ainda não chegaram na terra prometida, mas vocês vão, com a lei de Deus, lembrar do que eu falei, na certeza daquilo que vocês vão receber. Uau. Mas vivendo agora. Uhum. Vivendo agora. Vou responder a sua pergunta acerca da quantidade de Certo. informações que eu penso ser um problema. O jovem quer dar tudo, teve aquela experiência com Deus forte e eu quero me entregar. Só que o que acontece? Ele vai ver vários 500 vídeos. Ele vai ver vídeo da Toca de Assis, da Fraternidade do Caminho, da Cola de Deus, vai ver pregação do Natan, do Moisés Rocha, do Anderson Reis. Ele vai ver milhões de pregações falando de temas diversos e que às vezes acaba confundindo o seu próprio coração. Às vezes, muitas palavras não garantem o essencial. Não garantem o essencial. É a era que não tinha rede social, não tinha televisão. Talvez era mais tete a tete com alguém que te informava e te direcionava. Aqui tá uma boa experiência de encontro vocacional. Eu senti. Eu vou procurar alguém. É um padre? Não queria ser um padre. Eu vou procurar um missionário com quem eu fiz uma experiência com Deus. Porque vai Ajudar deixar a discernir. claro. Todo mundo sente. Todo mundo sente um chamado. Todo não é mundo possível. sente. Sim. Todo Sim. mundo sente. Porque primeiro chamado à santidade. Eu quero ser santo. Eu quero dar tudo. E às vezes a primeira confusão que tem é essa. Mas tá bom, então tu tem que ser padre? Nem sempre. Então eu vou buscar uma pessoa Sim. que eu acredite sábia, que possa me ajudar e me conduzir a me orientar a rezar, a ler a sua palavra, a estar atento aos sinais sensíveis da graça. Atento aos sinais sensíveis da graça. Mas é preciso uma mente sábia que te oriente. E até Senão você para não te consegue. encorajar a dar Ó, passos. Né? então tem sinais sensíveis da graça. Isso é muito importante que você está Existem falando. sinais. Isso é muito importante. Existe Muito os sinais importante. sensíveis da graça. Claro que existe. Jesus passou no mar e na beira da praia e Pedro, segue-me. Ele era o sinal visível. Uhum. Vá, tá bom, você tá crendo mais ou menos, vai lá, tira lá a moedinha da boca do peixe. Adão, você tá crendo mais ou menos, tá bom, vamos comigo, Ou até, vamos comigo no Monte Tabor, vamos me transfigurar para você. Sinais evidentes. ou até no início, Até a dizendo, pesca, né? dizendo para Pedro, olha, joga a rede ali. Isso, exato. Não, do lado senhor, direito. não, do lado direito, joga. Exatamente. Jogou, o milagre veio, porque não tem como. Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe que nós somos falíveis, sabe que nós somos cabeça dura. Uhum. E Ele tem que dar um sinal sensível. E isso pode ser desde um milagre, pode ser um toque espiritual. A graça Você pressupõe a pode natureza, né? sentir- Exatamente. E é a partir disso que você vai caminhar. Então, olha o que o Frei falou, um sinal visível, um sentimento, alguma coisa que aconteceu na tua história. Um bom diretor espiritual, uma pessoa sábia, para te ajudar a viver uma vida de intimidade com Deus, com a sua palavra, mas também um homem que te encoraja a dar passos. Porque Exatamente. sem passo não dá para chegar em nenhum lugar, né? Ó, Exatamente. tá demais, porque não tem nem pergunta. Eu gosto disso. É a contribuição que cada um vai dando. Isso é muito importante para quem tá nessa crise vocacional. Então, nosso tempo já está estourando, mas a gente vai fazer o seguinte, então, cada um vai falar o que você acha que pode contribuir para que as pessoas possam se encontrar vocacionalmente, pra gente finalizar isso aqui, tá bom? Pode começar por quem quiser aí. Eu, Sim, senhor. primeiro, vida de oração. Preciso rezar. Rezar. Você teve uma experiência forte com Deus, você precisa se relacionar com Ele intimamente. Porque, uma vez que Deus fala, isso é verdade. E a verdade, ela é imutável. Então, primeira coisa, crer na verdade pela vida de oração. Segunda coisa, buscar um bom direcionamento espiritual.
crer na verdade, Deus chamou, Deus falou com você, se relaciona com ele e busca uma orientação espiritual que com certeza você vai dar passos seguros para a tua vocação. Amém. E a minha contribuição é, não seja... Pode baixar o nível? Fica à Não vontade. seja um bunda mole para responder a vocação. Bunda. Seja corajoso para dar passo, porque eu acho que o que pode contribuir nisso que o Frei falou, que para mim já é o suficiente, é a frase de São Luís Maria Grignon de Montfort, dizendo: se você não se arriscar em algo por Deus, o que de bom você fará? Então, tem que se arriscar, tem que tentar. Não pode ter medo, como diz o Papa Francisco, de sujar as mãos, de sujar os pés. Eu prefiro, diz ele, uma igreja suja de lama, porque se teve a coragem de sair de si e ir até aquele que precisa, e até a mesma atrás da sua vocação, do que aquele que está em casa, morrendo na própria enfermidade de um comodismo que mata a alma. Então, tem que dar passo. Sentiu? Vai. E claro, a dica final, 2023, participa do Geração Atômica, que você, com Vai ajudar certeza, muito. vai encontrar sua vocação também. Quer colocar o tio? Quero. Eu vejo que é muito autêntico isso que o Frei foi falando, porque no decorrer do meu caminho, algo que eu senti muita falta foi um diretor espiritual, certo? Então esse ponto aí para mim é essencial. E outro é a intimidade com a palavra, porque como o senhor foi citando alguma coisa de chamado e citou ali o jovem rico, Abraão, alguma coisa vai estar ligado com o que Deus te falou também na Bíblia, porque Perfeito. todos os exemplos estão ali e alguma coisa se conecta ao que Deus quer falar com você. Então eu acho que você vai encontrar a resposta na intimidade com ele. Perfeito. Fora disso, Eu creio. acho que é isso. Ó, eu vou contribuir da minha forma também. Eu acredito muito em assumir a responsabilidade de escolha, mas antes de assumir a responsabilidade de escolha, eu vejo que é preciso se livrar das distrações e conhecer Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz, né? Por causa dele perdi tudo, considero tudo como lixo, em troca desse bem supremo, que é o quê? O conhecimento de Cristo Jesus. Então, eu conheço a Cristo e eu fico mais consciente da decisão que eu tenho que tomar. Só que é interessante, o apóstolo Paulo está falando que ele considera tudo como lixo, ele não está falando mais de pecado. Ele está falando de coisas lícitas. Então, tudo que possa ser distração. Então, toda a vaidade humana, né? O que é mais bonito, o que vão achar mais interessante se eu me tornar um religioso, um padre, um pai de família, eu me livro das distrações. Então, eu abro mão até daquilo que é lícito para conhecer o que de fato importa, Jesus Cristo. E conhecendo Jesus, eu assumo a responsabilidade de escolher. Porque assim, o que você quer? Eu quero isso. Você quer isso? Então assuma a responsabilidade que você escolheu. Exato. Então é isso. Se livre das distrações para conhecer Jesus e conhecendo Jesus, escolha. O que é que você quer? É isso que você quer? Então vá. É isso. É isso. Demais. Eu ficaria aqui Amém. horas e horas. Ô, Natan, você é responsável por nos ajudar a levar o Frei Pedro Com certeza. no nosso Faz o estúdio. convite. Tá feito o convite. Tá em casa. A gente tá em Guarulhos. Mas o convite tem que ser do mesmo jeito que foi aqui, velho. Vocês dois. Não, mas eu quero um convite assim, ó. Eu quero um convite para aquele retiro. Ah, o Para aquele. Aquele eu quero. Olha só, vou fazer Isso aqui aí. agora oficialmente. Uma coisa que Deus moveu no nosso coração é a necessidade de um retiro que não esteja atrelado, né, ao querigma, ao primeiro anúncio. A gente quer um retiro para conversão de convertido. Quer levar aqueles que participam desse retiro a navegar para as águas mais profundas. Então, Natan se comprometeu, vários convidados já se comprometeram com isso. Fazendo um ano de No Barco Podcast, a gente quer montar essa conferência, a Conferência No Barco, para quem já está na igreja. Fantástico. Posso contar com É você? fantástico, mas é o convite. É um convite. É um convite? É o convite. Eu aceito, eu preciso submeter meus superiores. Não, Sim, exatamente. mas A eu gente aceito. contempla essa. Não, isso é contempla isso. vocação, A gente entende perfeitamente isso. Tudo bem. Dentro das possibilidades da obediência. O povo deixando, eu vou conseguir. Amém. Amém. Glória a Vamos Deus. interceder já, cara, de agora. Já está intercedido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Muito obrigado, viu? E é isso. Eu quero mesmo lá de fato ele lá no Barco pra gente falar um pouco mais das histórias desses 10 anos de vocação dentro da Fraternidade do Caminho. E esse assunto de vocação ele nunca se esgota. Isso é Né? verdade. É sempre necessário falar. Obrigado. É isso, Natan. Mais uma vez, muito obrigado, Natan. Tamo junto. O terceiro elemento de No Barco Podcast. Eu já tô fazendo história aqui, viu, com vocês. Sem dúvida, cara. É isso. E diante disso, o que podemos dizer? Permaneça no barco, porque fora do barco Não há salvação. Glória a Deus.